A edição da Expo Inter deste ano foi cancelada em razão da pandemia do novo coronavírus. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamacchia. Boa noite, Leonardo, seja bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Bom, vamos tentar entender por que a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Prefeitura de Esteio e entidades promotoras do evento decidiram, então, em nota, o cancelamento em comum acordo. Quais aspectos levaram as entidades a assinarem a nota enviada ontem à imprensa sobre o cancelamento da Expo Inter deste ano? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Luiz Gustavo. Boa tarde ao Paulo Bogado. Boa tarde a todos os telespectadores da Ubra TV. De fato, nós tivemos um dia triste ontem. Uma decisão difícil de ser tomada, mas que foi necessária. O que balizou a decisão das entidades que sugeriu ao governo do Estado, que foi sensível no sentido do cancelamento da Expo Inter 2020. Eu vinha defendendo que todos os esforços possíveis para realizar a Expo Inter deveriam ser feitos. E nós fizemos todos os esforços possíveis. Nós tivemos na semana passada uma reunião onde a Secretaria da Saúde externou as suas recomendações, os protocolos que deveriam ser seguidos e, mais do que isso, restrições que deveriam ocorrer, evidentemente, para resguardo da saúde e da vida das pessoas, o que era a nossa prioridade, sempre, para a realização da feira. E a partir destas restrições, nós verificamos que muitas entidades, algumas das entidades promotoras, iriam ser atingidas nas suas atividades na exposição. O caso da FETAG, da Agricultura Familiar, que precisa de público, e das máquinas, das atividades do Sindicato das Máquinas do Siemens. Então, Luiz Gustavo e Paulo e telespectadores, a Expo Inter, ela é a grandiosa exposição que é pela ação de todas as entidades promotoras. Exatamente por esta ação de vários atores. Se não ocorrer isso, ela fica surpreendida. E a Expo Inter, ela transcendeu os limites do campo. Eu sempre tenho usado essa expressão. A Expo Inter é mais que uma exposição agropecuária, ela é um orgulho do Rio Grande, um patrimônio do Brasil. Portanto, considerando todo este contexto, a decisão que as entidades promotoras, a FEBRAC, que reúne as associações de criadores, a Farsul, a FETAG, o Sindicato das Máquinas e a OCERDS tomou, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, com a sensibilidade que teve o secretário Kovács Filho, foi, infelizmente, cancelar esta edição de 2020. Mas, quero deixar claro aqui também, que é muito importante, na mesma reunião nós deliberamos que as associações de criadores de animais de raça que quiserem realizar as suas atividades naquele período de 26 de setembro a 4 de outubro lá no Parque Assis Brasil, poderão fazer, observando todas as recomendações das autoridades de saúde, sem público externo, portanto, sem abertura de portões e sem público, mas é muito importante que as associações consigam concluir os seus ciclos, porque senão nós perderíamos a genética deste ano, nós teríamos uma geração de animais de genética perdida. Lembrando que a genética gaúcha é uma genética de ponta e que dá sustentação para a pecuária, a genética de toda a pecuária brasileira, que é uma das mais importantes do mundo. Então, basicamente, esta foi a nossa deliberação ontem. Reitero, difícil, um dia triste para nós. Pela primeira vez na história, a Expo Inter é cancelada, mas conseguimos manter as atividades das associações de raça e agora vamos definir um formato para que essas atividades se realizem daqui a 90 dias no Parque Assis Brasil. Lamacchia, boa noite, obrigado por estar ao vivo com a gente aqui. Lamacchia, o ano passado, na verdade 2019, foi um marco, né? Teve 2,7 bilhões de vendas na Expo Inter, né? Fechadas dentro do parque.
não acontecer isso desde 2014. Qual é o impacto, principalmente para a Associação de Criadores de Animais de Raça, para esse cancelamento em valores? Você já tem uma estimativa das perdas que acontecerão por não ter a Expo Inter? Excelente pergunta, Paulo. Alegria minha falar contigo, te rever também. Sim, nós já temos. A Expo Inter, no que tange aos animais, ela se notabiliza muito mais como uma exposição de alta genética do que efetivamente nos últimos anos como vendas de animais. Este número significativo que tu refere da Expo Inter de 2019 se deve fundamentalmente ao resultado das máquinas agrícolas, que são o valor expressivo de vendas que ocorre na Expo Inter. Mas não há dúvida nenhuma de que haverá um prejuízo para as associações de criadores, porque na Expo Inter são feitos remates e, salvo engano, o número do ano passado, a cifra do ano passado é alguma coisa em torno de 12 ou 13 milhões de reais em termos de comercialização de animais. Agora, as associações e os produtores rurais estão se mobilizando, fazendo leilões e remates virtuais no interior do estado, nas suas cabanhas, então estão buscando, também com o auxílio da FEBRAC e das associações, medidas para mitigar estes prejuízos de comercialização. Mas reitero, o grande ponto da Expo Inter nos últimos anos não tem sido necessariamente a questão da comercialização, e sim a grande vitrine de genética. Sim. Por isso que nós sugerimos a manutenção e conseguimos consensar a manutenção das atividades de julgamentos e provas. Lamarck, só para deixar claro, você falou que continuam tendo os leilões, enfim, os arremates, de forma virtual, claro, né? Exato. Tem sido, inclusive, um sucesso essa nova sistemática de remates virtuais. Os animais estão presentes na pista, só que nós não temos público dentro da pista de remate. Então, esse remate é televisionado e passado por canais de televisão, pelo YouTube, pelas redes sociais das associações. E vejam que é um mundo novo que nós estamos descobrindo, porque um remate que atingia, às vezes, 40, 50, 100 pessoas presencialmente, hoje está atingindo 500, 600, 1000 pessoas no mundo inteiro. A nossa ideia, inclusive, Paulo e Luiz Gustavo, é durante agora essa exposição de animais que nós vamos realizar no lugar da Expo Inter, fazer com que os julgamentos e as provas sejam também transmitidas via redes sociais, via YouTube e por links de internet, para que o mundo possa ver, e tenho certeza vamos atingir um número maior de espectadores do que diretamente lá no parque. Leonardo, para deixar claro, essa decisão é irrevogável. Bom, não é a perspectiva que a gente tem hoje na região metropolitana. A gente está acompanhando um momento muito difícil, muito delicado nos hospitais, em especial aqui em Canoas, mas que acabam atendendo toda a região metropolitana. A tendência é de uma propagação alta do vírus nos próximos dias. A gente viu a manifestação também ontem do governador Eduardo Leite. Para a gente ter uma ideia, quanto tempo vocês precisariam para se organizar caso a decisão possa ser, a gente possa ter uma reviravolta nessa decisão? Não me parece que seja a perspectiva, mas para a gente ter uma ideia, quanto tempo vocês precisam para se preparar para um evento de tamanha dimensão que é a Expo Inter? Muito bem colocado. Esta foi uma das razões que nós tomamos a decisão. Essa instabilidade de não se saber se poderia ser realizado ou não, que grau de restrições haveriam ou não, ela acaba prejudicando, porque os estandes das máquinas, por exemplo, o pavilhão da agricultura familiar, toda essa estrutura da Expo Inter, ela tem que ser montada com bastante antecedência. Então, a decisão tomada ontem, reitero, triste e difícil, ela é irrevogável, nós não iremos voltar atrás. A Expo Inter está definitivamente cancelada no ano de 2020, exatamente por não haver essa condição. No que tange aos animais é um pouco diferente, porque quando termina uma Expo Inter, os animais já começam a ser preparados para o ano seguinte. Então, as provas, os julgamentos morfológicos
Claro que muitos produtores se desmobilizaram, soltaram animais a campo, mas ainda há muitos produtores, criadores e associações que estão com os animais preparados e não querem perder essa geração de genética, por isso que é possível realizar as atividades de exposição de animais. As outras atividades que fazem a Expo Inter grandiosa como necessitam de um tempo maior de preparação e exatamente por isso, como tu colocaste, foi um dos temas que pesou na balança para nós decidirmos, infelizmente, pelo cancelamento. Lamarck, de novo insistindo nesse tema, que eu acho que é uma das saídas, né? O Luiz Gustavo fala muito, conviver o novo, né? O novo, né? Como é que vocês encaram para o ano que vem, que com certeza não vamos estar vivendo essa pandemia, como é que vocês encaram para o ano que vem a Expo Inter? Ela vai ser maior do que se esperava para hoje, por exemplo? Eu não tenho dúvida que nós já vamos começar a partir de agora, a partir do ano de 2020 mesmo, a pensar, trabalhar, montar e organizar uma grande Expo Inter 2021. Falei e reitero, a Expo Inter é um orgulho dos gaúchos, um patrimônio do Brasil, ela transcendeu os limites do campo. Eu tenho certeza que ano que vem, com essa dor no coração de todos nós gaúchos, e não só gaúchos, eu recebi manifestações hoje dos nossos irmãos uruguaios e argentinos que ficaram sabendo, nós temos 3 feiras irmãs. A Expo Inter é a primeira que ocorre, depois ocorre, aliás, a exposição de Palermo na Argentina é a primeira que ocorre, em final de julho, depois a Expo Inter e depois a exposição do Prado em Montevidéu. São exposições irmãs, nós recebemos eles, vamos para lá. Então, eles também ficaram muito chateados com esse cancelamento, mas manifestaram a solidariedade, entendendo que não havia outra alternativa nesse momento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, no que tange a nós, que temos a responsabilidade de organizar a Expo Inter, as entidades promotoras, junto com o governo do Estado, vamos fazer uma Expo Inter 2021, se Deus quiser, a maior de todos os tempos, para matarmos essa dor que ficou no nosso coração de não termos em 2020. Bom, Lamarck, a pergunta é a seguinte: ontem nós conversamos com o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que nos disse que o impacto na economia do município não vai ser tão grande, já que grande parte da arrecadação nas negociações, a maior parte, fica com o governo do estado. Na tua concepção, qual o impacto que vocês estão prevendo para o caixa do Estado, para a economia do Estado? Realmente a Expo Inter fomenta e a Expo Inter traz recursos para o caixa do governo e para o setor? Qual o impacto que vocês estão prevendo com o cancelamento da feira neste ano? Bem, o Estado teria que falar, eu não tenho exatamente condição de aferir os números, o que isso impacta em geração de ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas, sem dúvida nenhuma, há um impacto, o secretário Kovács deve ter essa informação, mas todos que estavam na reunião e todos nós que temos esta grande responsabilidade de fazer a maior exposição agropecuária da América Latina, não nos pautamos em nenhum momento pelos prejuízos que poderiam decorrer da nossa decisão. Nossa decisão foi absolutamente responsável, olhando para o momento que vivemos da pandemia e as dificuldades que teríamos para realizar uma exposição neste cenário, inclusive sobre o aspecto da saúde e tudo mais. Agora, na questão dos animais, foi o que afirmei antes na resposta que dei para o Paulo. O impacto, embora seja isso, porque sempre há vendas, salvo engano, de 12 ou 13 milhões foram os números dos animais no ano passado, já há essas iniciativas para tentar minimizar os prejuízos a partir desses leilões também que estão sendo realizados no interior. Mas eu acho que se nós conseguirmos realizar, sempre tendo por premissa a segurança da saúde e a preservação da saúde e da vida das pessoas, mas daqui a 90 dias, com um cenário que imaginamos melhor, bem melhor do que esse, e com todos os cuidados, se nós conseguirmos realizar essa exposição de animais, já poderemos minimizar os efeitos, porque o que seria muito ruim para os criadores seria perder uma geração de animais de genética, sejam touros nos bovinos, sejam ovinos, sejam os equinos. Então, esse esforço que nós ainda vamos tentar fazer para realizar a exposição de animais, se
conseguirmos lograr êxito nesse intento, e tenho certeza que conseguiremos, vai minimizar prejuízos que seriam realmente muito significativos para a genética do Rio Grande do Sul. Com Leonardo Lamarca, muito obrigado, meu amigo, novamente prazer revê-lo, uma pessoa importante na gestão, principalmente da associação, prazer revê-lo novamente, muito obrigado pelos esclarecimentos, e tenha na Ubra TV aqui possibilidade de sempre divulgar o trabalho de vocês, que gera muita riqueza para esse Rio Grande do Sul. Lamarca, novamente, amigo, um prazer revê-lo, uma boa noite para você. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Luiz Gustavo, a todos os ouvintes, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Ubra, é um canal fundamental para nós gaúchos, que fala das coisas locais sem perder a perspectiva também das notícias nacionais e mundiais. Parabéns pelo trabalho, e eu concluo dizendo que a pecuária tem importância social, econômica e cultural, e cada vez mais tem demonstrado que leva a economia do Brasil literalmente no lombo. A pecuária brasileira é a segunda maior pecuária do mundo, a primeira pecuária comercial, então tem significativa importância na balança comercial, na geração de emprego e renda. Um grande abraço, bom final de semana para todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade.